Todo mundo quer conhecer as ilhas paradisíacas da Tailândia. Aquele marzão azul turquesa, as festas insanas, parece coisa de filme. Ou quem sabe dar uma explorada em Bali ou nos arranha-céus sinistros que tem na Malásia. Mas tem um país que raramente aparece na lista da galera viajante e que definitivamente merece mais atenção e carinho: o Laos. Para vocês terem uma ideia, quando o assunto é turismo no Sudeste Asiático, a Tailândia atrai quase 30 milhões de turistas por ano. A Malásia 20, enquanto isso, o brabíssimo Laos do meu coração recebe pouco mais de 3 milhões. Isso é quase 10% de turista do que a Tailândia registra. E dentro desse cenário, ainda por cima, cidades como Luang Prabang e Van Vieng concentram quase todos os visitantes do país. Mas hoje a nossa história vai além desses destinos que todo mundo quer conhecer. E depois de cruzar o Laos inteiro, eu decidi me aventurar até o ponto mais isolado no sul do país, bem próximo à fronteira com o Camboja. E quando eu digo aventurar, não é exagero não. Foram horas em uma moto tuk-tuk, uma viagem em um ônibus apertado, onde dividi espaço com várias outras pessoas, até o ônibus quebrar no meio do caminho. E isso foi só o começo, porque depois ainda veio mais quantas horas em um caminhão, onde eu viajei dividindo espaço com galinha, com galera local vendendo frango e todo tipo de carga que vocês puderem imaginar. E para finalizar, lógico, um barquinho para chegar no destino final. Quando eu finalmente cheguei à ilha, eu percebi o quão único e remoto esse lugar aqui é. As crianças pilotam motos como se fosse a coisa mais natural do mundo. E as regras, aqui não tem muita não. Meus amigos, sejam bem-vindos à ilha mais isolada do país menos visitado do Sudeste Asiático, a ilha de Don Dae. E antes da gente começar a nossa saga, eu queria apresentar para vocês a patrocinadora desse vídeo, a Dollar.ai. Eu tenho certeza que você, assim como eu, às vezes se sente correndo contra o tempo e acaba esquecendo compromissos desde os mais importantes, como fazer um check-in, a coisas pequenas como enviar uma mensagem para alguém. Eu resolvi esse problema com a Dollar. E o melhor de tudo é que ela é uma inteligência artificial que funciona com WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de conversa também. E o que eu mais amo na Dollar é o fato de que ela integra automaticamente no calendário do Google e da Apple. Então eu não preciso ficar abrindo a minha agenda toda hora. E ela entende mensagem, áudio e imagem. Olha só para vocês verem alguns exemplos que eu dou aqui. Dollar, quero impressionar a gata no jantar de sexta-feira. Me lembra de amanhã cedo, 9h30, mandar uma mensagem para ela perguntando o que ela mais gosta de comer. Aí está. Mandar mensagem pra gata perguntando o que ela mais gosta de comer amanhã, 9h30 da manhã. Ou você pode também usar como eu uso muito. Comprei um voo hoje, eu já chego aqui simplesmente na página do meu confirmação de compra, mando no WhatsApp para Dollar e aí simples assim vai aparecer um lembrete dentro do meu Google Calendar e ela vai me mandar também uma mensagem no WhatsApp me lembrando 24 horas antes. Simples assim, gente. Só manda mensagem no WhatsApp ou um áudio e pum, tá lá, lembrete automático. Mano, menos de um minuto, loucura. Então pensa comigo, gente, uma assistente virtual que tá no seu WhatsApp por sua conta, é só mandar mensagem de graça ainda. Faz o seguinte, só entra no link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo e garanta a sua, porque como eu disse, é grátis, mas é por tempo limitado e quem chega primeiro bebe água limpa. Dito isso, vamos ao vídeo. Fala meus queridos, minhas queridas, estamos aqui. Eu tinha prometido para mim mesmo, que eu não ia fazer vídeo nessa ilha, que eu ia somente relaxar, ficar de boa, mas a verdade, meus amigos, é que essa parada de criar conteúdo é um pouco viciante. Fala assim, não, mano, mas como que eu não vou fazer um conteúdo ali? Como que eu não vou fazer um conteúdo aqui? Sabadinho. As criancinhas fofinhas. Aí eu falei, mano, foda-se, vou fazer um conteúdo, a ilha mais isolada do Laos, entendeu? E aí, como se não fosse suficiente, não só estamos na ilha mais isolada, do país menos visitado, como nós vamos o quê? Alugar uma bicicleta
Porque a ilha não é tão grande, acho que dá uns 15 quilômetros. Aqui, ó. Vamos pegar uma bicicletinha de cria e vamos até o ponto mais isolado dessa ilha. O que nós vamos encontrar lá, eu não sei. Cachorrinho! E se no meio do caminho a gente fizer carinho em pelo menos 10 cachorros, eu considero que foi um dia de sucesso. Então é isso aí. Vamos com absolutamente tudo que temos. É nóis. Mano, eu confesso pra vocês que eu tô na larica dos moleques. Meio-dia aqui, não comi nada ainda. Essa daqui, ó, é a avenida principal. A rua principal da ilha. Olha que coisinha da hora. E aqui eu acabei de achar o café da manhã dos crias, ó. É samosa, mas que é como se fosse pastel, né? Lembra um pastel. Tem de banana e de manga. Hello, my friend. Sabadi. You have chicken? 15 minutes? Ó, aí machucou o neném. 15 minutos. Aqui, ó, o melhor de tudo é o precinho, mano. Isso daqui, eu vou colocar aí na tela, mas isso aí não dá R$2. Vamos por uma então, né? Aqui, ó. A tiazinha que faz essa moça. Aqui as bananinhas. Ela tá fazendo ali, ó. Excuse me. Oh, very nice. The banana is fresh? The samosa banana is fresh? Ela tá fazendo ali, carvãozão. This one is chicken? No, vegetable. Oh, vegetable, ok. Aqui a galera faz tem muita alimentação voltada aqui para vegetariano. Tem muito europeu que é vegetariano. Aqui, ó. Eu vou meter um agora de banana e foda-se. Mete a mão aí. Nó, cantinho. Nó, mano. Achei o lugar do café da manhã pros próximos 3 dias. Deus é pai, não é padrasto. Só faltou o cafezinho. Mano, ó, mano, felicidade da vida do viajante é encontrar um lugar de comida confiável, gostosa, perto de casa e barato. Isso aí, velho, isso aqui lembra os meus tempos de Rei do Pastel em BH. Quem for de BH, comenta aí, Rei do Pastel, ó, melhor bar do Brasil. Ó, bom demais, viu? Meteu uns 4 desses pra dentro. Depois bicicletinha e marcha na boneca. Talvez eu tenha me emocionado. Comi 4. Nó, tô apaixonado. Comi tanto essa moça que a tia ali fez uma promoção. Vou pegar aqui a bicicleta. Ao invés de pagar 35, eu vou pagar 25, que dá ali $1. Já combinei com ela que todo dia eu vou vir comer aqui. Se ela fizer uma promoção aqui nessa moça, eu gosto é disso, mano. A tia empreendedora, entendeu? Tem bicicleta, tem moto, tem Nutella, tem Ruffles, samosa, chocolate, cerveja. Bom demais, bom demais. Aqui, ó, miojo, toma. Eu só adoro comer miojo nesse lado aqui, viu? Nunca vi. Eu vou subir nessa bicicleta antes que eu coma a quinta. Eu paguei aí agora exatamente $2. Café da manhã dos campeões e a bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra vocês já sabem. Captchai. Bora lá ver o que tem. Bom, pessoal, vamos aí até o final da ilha de bicicletinha. Vamos desbravando aí e ver o que tem. No final do dia vai ter um pôr do sol que vocês, por gentileza, esqueçam tudo. E é isso. Marcha na boneca. Vamos ver o que a gente encontra pelo caminho. Ai, nossa senhora. Ai. Esse guidão alto aqui machuca o neném, viu? As vaquinhas. Eu vim pra um lugar... falar com vocês, viu? As crianças brincando ali na lama. Vamos lá sujar o pé de lama? Aqui, ó, pra vocês verem. Ó, pra você ver como é que são as casinhas no interior do Laos. Ali, ó, as vacas. Torcer pra elas não correr atrás de mim, né? Tadinha, elas tão magrinhas. Oh. Eu quero fazer carinho, cara. Carinho. Acho que eu tô de vermelho também não ajuda, né? Aqui, ó. Olha, isso aqui. Como é que tá seco? As criancinhas, mano. Isso aqui que é criança feliz, velho. Você tá doido. Sabadi. Olha. Vamos entender aqui, ó. O que ele tá me dando? Sabadi. Nossa senhora. Ó. Ele vai me mostrar alguma coisa ali, ó. Ah, caralho. Olha os peixes, mano. Olha a quantidade. Ô, buceta. Olha o peixinho pulando, tadinho. Ó. Tristeza. Sabadi. Porra, meu irmão, vou te contar de fuder, viu? Aqui, a minha garrafa de água geladinha caiu ali naquele poço ali de sabe sei lá o que. As criancinhas queridas. Seguimos. Vamos ver se a gente consegue talvez entrar na casa de alguém. Ia ser da hora, né? Vamos ver. Bom,
Eu tô fazendo um caminho bem pouco convencional, essa é a grande realidade. Tem aquela estradinha que eu mostrei pra vocês, que é a estrada principal, asfaltada. E aí eu decidi pegar um caminho alternativo aqui e vamos com tudo. Nós e as vacas. Animal. É, pelo visto não chove aqui tem muito tempo. Olha as bonitinhas. Olha, mocita. Ai, ai. Ô, gente, vê se eu dou conta dessa fofura. Olha, bebê. Ô, mano, eu só quero fazer carinho no você, cara. É, acho que não vai ser hoje que a gente vai fazer amigos. Mas, mano, essa ilha aqui que eu vou falar com vocês, ela me lembra um pouco Caraíba, né? Mas é uma Caraíba, obviamente, muito mais intocada. Acho que é uma Caraíba dos anos 90, talvez. Porque tem turismo, a maioria dela, assim, é areia, terra e... a vida é tranquila, entendeu? Eu lembro que Caraíba, mano, quando eu fui pra esse bar lá em Caraíba, a placa tava falando assim, abre 9, 10 ou 11. Gentileza não encheu o saco. Aqui é a mesma coisa também, as coisas abrem, acontece, funciona, velocidade diferente. Esse templo aqui, vamos ver se a gente consegue entrar nele. A porta dele tá fechada. Somebody, possible to enter? Jump? Aparentemente eu tava na porta errada. Bem na minha cara, obviamente aquela era a porta errada. Essa daqui é a porta certa. Nada mal, né? Uma triste realidade quando você viaja aqui por essa região, né? Laos, Camboja, Tailândia, todos os dias você vê uns 3, 4, 5 templos assim. Eles são muito lindos, mas depois de um certo tempo, chinelo sempre do lado de fora, parece um pouco mais... Você acostuma com a beleza do lugar, sabe? Então isso é um fato. Olha os gatinhos. Olha só os budas. Vários e vários budas. Laos, que tem a maioria da população, cerca de 70%, são budistas. Aqui o cristianismo é muito pequeno, cerca de menos de 5%. Aqui, ó, tá em reforma aqui um dos palácios deles. Assim, quando se fala em palácio, a Tailândia, os palácios lá são uau, uau, uau. Aqui é muito mais simples, muito mais tranquilo. É isso. Vamos de volta pra bicicletinha, marcha na bonequinha. Aqui, mano, essa daqui, à minha esquerda, claramente é uma trilha um pouco maior. Essa aqui, à minha direita, já é uma que parece ser bem mais rústica. Gostamos de rústico, vamos pelo rústico. Aquela casinha ali no fundo, não sei se vocês conseguem ver, tá pitoresca, hein? Vamos tentar entrar nessa casa, parar a bicicleta aqui, vamos ver o que que tem lá dentro. Ai! Sabadi, sabadi, sabadi. O cachorro ficou feliz não. Se tinha alguém dormindo, já acordou, né? Vamos evitar de pular a casa dos outros, né? Acho que é uma boa prática. Vamos seguir nosso caminho, que uma hora a gente consegue algo. Aí, gente. Até agora, sem sinal de vida, acho que eu peguei um caminho, talvez, afastado demais da sociedade. Rapaz, lembrando que o Laos é o país mais bombardeado da história e existem muitas bombas que nunca foram explodidas. Isso que eu tô fazendo é altamente não recomendável, altamente. Atenção máxima onde pisar. Somebody, my friend, I have a message I want to show you. Can I come in? Ok. Rapaziada, deixa a gente entrar, porra. Vou mostrar pra ele um negócio que eu escrevi, falando que eu tô gravando Laos e tal, mostrando como é que as pessoas vivem. Aí vamos ver se ele vai dar um tour na casa. Ó, como é que entra aqui? Sawadee. What's your name? Miguel? Lé. Lé. Ah, Lé. House, you? Ah, isso aqui é a casa do Lé. Olha os galinhos ali, ó. Os pintinhos. Cucu, cucu. Excuse me. Ok. This. Oh, que doideira. Thank you. Falando pra limpar o... Aqui é a casa do homem. Aqui acho que é mais ou menos onde ele cozinha.
Aqui onde ele faz o fogo. Olha só, mano. É uma condição de vida, né? Tipo assim, muito simples, realmente. Aqui tem a redinha dele, vai ficar de boa. Aqui eu não sei o que ele faz, mas é isso a casa dele. Terra batida. Aqui, ó. Os pintinhos. Ele ficando de boa aqui. Aqui tem o segundo andar, ó. Imagino que talvez em época de chuva ele tenha que subir pro segundo andar, né? Aí aqui, bom, deve ser para ajudar a fazer fogo, né? Aqui, ó, mais um lugar onde ele faz fogo. Tem épocas do ano que aqui pode ficar mais frio e aí a forma de se aquecer é fazendo fogueira, né? Eu vou falar com vocês. Eu acho que se eu pudesse ter um superpoder na minha vida seria falar todos os idiomas do mundo. Imagina só, mano, trocar uma ideia com esse cara, entender o que passa na cabeça dele, como é o dia a dia dele. Ó, é um sonho, né? Bom, my friend, Kapchai Lalai. Agora vamos seguir o caminho. Uma coisa que sempre me chama muita atenção, assim, né? Quando eu vou em lugares como esse, como por exemplo, quando eu fui na favela mais carente de Cuba, é como que quem menos tem é quem mais, né? Tipo assim, a pessoa não tem nada. E ele ali, não sei se vocês separaram, na hora que eu cheguei, ele falou, aqui ó, se você quiser limpar o seu pé, como meu pé tá sujo de lama, pode usar essa água aqui. A água que ele tem ali reservada, né? A água pros pintinhos dele, a água talvez para ele se banhar. E ele tava me oferecendo para limpar o meu pé. São coisas assim como essa que me enchem o coração de uma certa forma e que ao mesmo tempo também me deixa um pouco triste de pensar que pessoas como esse cara, né, como os pais dele, como os avós dele tiveram que passar, né, sabe-se lá, né, o que eles tiveram que passar na época da guerra do Vietnã, como que foi o impacto aqui. Mas enfim, é isso, seguimos. Pois chegamos no final da estrada e aí demos de cara com essas casas. Acho que vamos ter que ir lá pro asfalto, hein? Então bora de asfalto. Vamos entender o que tem. Barulheira que é essa aqui, mano? Ah, é pra fazer comida das galinhas. Aparentemente é tipo uma... Tô conseguindo entender, mano. Porra, é essa? Comida de refined sugar, açúcar refinado. Tem uma formiga. Bom, não sei. Só sei que temos que seguir rumo ao ponto mais distante da ilha mais isolada. Então vamos lá. Olha pra vocês verem, isso aqui é a única rua asfaltada da ilha. Esse asfalto aqui tá tão bom que dá até pra pegar a câmera e trocar uma boa com vocês assim. Acho que são mais ou menos uns 3 quilômetros até lá, nesse solzinho de meio-dia. Mano, uma coisa que eu gostaria demais de encontrar, demais assim, é um lugar para nadar. Porque aqui, pelo que eu tava vendo ontem, assim, pelas minhas caminhadas, é difícil de encontrar, viu? É meio que só o lago mesmo cercando. Aí o pessoal falou que tem muita... aqueles bichos que pica. Arraia. Falaram também que tem cobra. Vamos ver, se eu encontrar algum lugar que parecer apetitoso, a gente vai, mas até agora eu não encontrei. Mano, eu quero mostrar pra vocês o pôr do sol desse lugar aqui é diferente dos iguais, viu, gente? Olha só pra vocês verem como é que é uma paz, mano, absurda. Falar uma coisa pra vocês, seja lá quem estiver assistindo aí, eu comentei no início do vídeo, né, que é uma parada viciante isso, de você quer fazer vídeo de tudo, você não consegue desligar a cabeça, o tempo todo você tá pensando em ideia de vídeo. Eu acho que é interessante fazer o contraponto disso, de quando eu ia dormir muitas vezes... eu não conseguia dormir, tipo assim, eu tinha ansiedade, porque eu falava, mano, por que que eu não tenho coragem de ir lá gravar? Por que que eu não tenho coragem de tipo assim, né, fazer as coisas que eu quero, né? Tipo assim, de onde vem esse medo, sabe? Por que que eu não pego a porra do trem e faço, sabe? E isso... há pouco tempo atrás, há 1 ano e meio atrás, eu era assim. O cara que ficava tentando entender por que que eu não tinha proatividade. Putz, mano, por que que eu não tenho a coragem? Por que que eu não pego e faço? E aí hoje em dia é o contrário. Hoje em dia eu pego e eu falo assim, Miguel, você não vai trabalhar, você não vai fazer vídeo em tal lugar. E eu não consigo. Todo lugar que eu vou eu quero fazer vídeo, todo lugar que eu vou eu quero mostrar. Sabari!
Você acha que a gente tenta entrar na casa dele? Não. Enfim, e aí, por que eu tô dizendo isso pra vocês é o seguinte. Eu imagino que alguns de vocês que vão me assistir aí também tenham sonhos, também tenham vontades. Eu acho que às vezes o caminho parece tão longo que a gente desanima. Ah, mano, nem por que eu vou começar? Isso já tá saturado, é muito trabalheira. E, velho, não se deixe vencer por esse tipo de pensamento. Porque eu li um dia uma coisa esses dias que eu achei incrível, que é assim, a maioria das pessoas não chega onde quer porque estão com pressa. Para pra pensar. Se a gente simplesmente, mano, começasse aquilo que a gente sabe que a gente ama fazer e não se preocupasse tanto com o resultado final, de quando que eu vou ganhar muito dinheiro disso, só simplesmente fizesse e fosse melhorando um pouquinho de cada vez. Acho que muitas mais pessoas estariam vivendo e desfrutando o sonho delas. Mas a gente está tanto focado, assim, sabe, em fazer dinheiro, ser eficiente, status, não sei o que a gente simplesmente não começa, não dá andamento nos sonhos que a gente tem. Então, é um pensamento aí para vocês. Se vocês tiverem um sonho, façam por ele, devagar e sempre, sem pressa, não é uma corrida, entendeu? E é isso. E agora estamos aqui na ilha mais isolada do Laos, olha só. Agora já há sinais de civilização, hein? Então esse é um recadinho aí que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem um sonho, pode parecer muito distante. Começa a trabalhar nele, mano. Começa a trabalhar nele que você não vai se arrepender. É tudo que eu posso dizer para vocês. E eu posso dizer para vocês também que eu tô numa ilha azeitada. Olha aqui. Bom, pessoal, acontece que aquela ponte ali, ela tava levando para uma outra ilha. E a gente quer ir pro ponto mais remoto dessa ilha, então é para lá que a gente vai. Bora meter marcha na boneca, vamos com todos. Olha, o freio dessa daqui tá bento não. Vai, toma! Rapaz, essa bicicleta aqui ficar ruim, ela tem que melhorar muito, viu? Isso aqui que eu tô falando, porra. Meio do nada, galinhas. Pó pra ficar esperta. Vocês conseguem escutar os passarinhos, mano, no fundo? Este daqui é o meu vibe indescritível. Posso falar pra vocês. Tranquilo e calmo. Bom, tropa. Aqui, ó. Cada vez o caminho vai ficando mais estreito, mais pacífico. Eu vou até parar ali na esquina e ver como é que... Acho que esse aqui é literalmente the end of the road. Ou tem mais? Uai. Ai, enquanto tem bambu, tem flecha. Dirigir com uma mão aqui e filmar com a outra. Eu não sou bom nem direito fazendo uma coisa, imagina fazendo três. Andar de bicicleta, falar e gravar. Aí machuca o neném. Eu acho que nós vamos chegar no ponto mais isolado mesmo, hein? Oi, rapaz. Eu tô escutando água. Estacionar a magrela aqui. Ai. Rapaz, esse rio tá forte, hein? Não dá pra brincar, não. Um chinelo aqui. A correnteza. Bom, pessoal, é isso. Oficialmente chegamos. Vou colocar o mapinha para vocês verem. Mas, caso vocês tenham se perguntado alguma vez como a ilha mais isolada do Laos é no ponto mais isolado dela, quase no Camboja, é assim. Ai, buceta. Nossa, mano. Fui picado por alguma coisa aqui. Cruz credo. Bom, nós fizemos uma trilha até aqui bastante off-road, né? Agora eu quero mostrar um pouco pra vocês do que a cidade oferece, entendeu? Mostrar quanto que é mais ou menos o preço da cerveja. Tem uns lugares maneiros aqui na ilha. Nós vamos terminar com o pôr do sol. Mas é isso, pessoal. Acreditem no sonho de vocês e vamos por mais. Vamos agora voltar para a civilização. E aí só tem uma última coisa antes da gente voltar para a sociedade que eu queria dizer sobre a questão dos sonhos. Eu antes de começar o canal eu ficava assim, não, mano, uma vergonha pedir para os outros curtirem, pedir para os outros, né, ficar enchendo o saco dos outros com meus conteúdos.
Era como eu pensava. Hoje em dia, mano, você tá doido, eu mando pra todo mundo, mando várias vezes. Essa vergonha de começar algo novo, muitas vezes ela é uma coisa que tá na nossa cabeça antes da gente começar. Depois que você começa, que você tá ali na caminhada, na labuta, você vê que isso é coisa de gente medíocre, entendeu? Ter vergonha de estar começando algo novo, mano. Vergonha você tem que ter de roubar e não conseguir carregar, como diria minha mãe. É legal você ver a parada crescendo, você ver você melhorando, né? Então, tenha paciência com você, que às vezes a autoconfiança que você busca para os seus projetos, para a sua vida, elas moram aí, nesses sonhos que você está desistindo de buscar. Agora, vamos voltar. Não é a coisa mais fofa do mundo, mano. Animalzinho. Vou estar fora de fazer amigo hoje, hein? Olha, os justos pagando pelos pecadores. Que isso, mano? Não culpo eles de terem medo, né? Obviamente. Aqui, ó, pessoal, já estamos voltando à sociedade, asfalto, se liga. Vocês vão me falar que isso aqui não é um charme? Tô maluco. Vou levar vocês agora para um lado mais ativo. Gente do céu, o tamanho desse leitão. Trabalhei! Que é isso? Excuse me, ó. Passando aqui, o tamanho desta fera, meu irmão. Que é isso? Olha os porquinhos. Ah, mas você tá de sacanagem. Ô, velho, quando eu vejo porquinho, eu fico puto que eu como bacon, mano. Nossa, se a gente conseguir fazer carinho neles, eu parei. Olha isso, mano do céu. Bom, não é hoje que eu vou conseguir fazer carinho em animais silvestres, aparentemente. Mas pelo menos eu consegui um take fofinho aí da mamãe porco alimentando os porquinhos. Os 3 porquinhos, literalmente. Mano, nem o cachorro tá dando bola pra nós. Olha, amor! Nem o cachorro quer saber do Guelmir por aí. Tá maluco? Animal! O tempo tá mais ou menos fechando, mas eu tenho certeza que o pôr do sol vai ser malado. Na minha expertise, confiem. Nós estamos cruzando aqui a ilha toda pra chegar num lugar que tem mais coisa acontecendo e no lado onde acontece o pôr do sol. Oi, animal! O camarada quer entrar aqui. Ok, esse pintinho tava ali. Aí ali o pescador, ó, não sei se vocês conseguem ver, ajeitando a rede dele. Gente, tô aqui, né, desse lado da ilha, tranquilão, vendo aqui um pouquinho do rio. Aí na hora que eu vejo um camarada aqui, ó, segurando o galo dele, se liga só nisso aqui. Esse mano aqui é russo e ele tá viajando o mundo todo, ele apaixonou com a ilha de Don Det e, mano, simplesmente tá aqui trabalhando e fazendo as artes dele. Já tem mais de 7 anos que ele mora nessa ilha aqui, mano. Olha aqui as artes dele, ó. Ele faz com o coco da própria casa dele, ó. Pega aqui, ó, o coquinho, dá um trato e marcha no boneco aqui, ó, se liga. Aqui, ó, todas as artes que ele faz. Ele pintou a casa dele. Olha como é que tá bonita, mano. Imagina a paz de morar nesse lugar. Acorda, plantinha, cuida da hortinha dele, cuida do jardim, dá de comer pros galos. O galo dele, mano, que galo mais gente fina, mano. Que é isso, o galo Peter. E é isso, mano. Amigo dos vizinhos aqui, o cara apaixonou tanto com o Laos, com a ilha de Don Det. 7 anos, mano, morando aqui. Eu realmente fico admirado, assim, sabe? Porque você sair... Uma coisa é você, sei lá, ir pra uma grande cidade, você ir pra uma ilha até mais movimentada. Mas você ir pra um lugar tão distante da sua cultura, da sua comida, de tudo que você conhece bem e ficar nessa ilhazinha por 7 anos, eu acho admirável. Eu não sei se eu conseguiria, não. Mas, enfim, né? Acho que também tem aquela frase boa que é: o homem precisa viajar para entender o que é sentir calor, o que é sentir frio. Vou deixar a frase aí para vocês verem. E entender o que de fato é seu.
Ele tava falando que ele viajou o mundo 13, 14 anos e decidiu voltar pra cá e ficar aqui. Acho que assim, ele entendeu que isso aqui é dele, né? E agora tá aqui, vivendo a boa vida. Felizão, amarradão, vida simples, mas é a vida que ele escolheu. Aqui. Ele e o galinho dele, bom demais. Quando eu falei mais cedo que aqui lembrava um pouco Caraíba, mais ou menos dessa região aqui que eu tava dizendo. Vocês vão me dizer aí nos comentários se vocês acham que sim, que não. Mas aqui dá pra ver que claramente é mais desenvolvido, né? As plantações, o animal. Hoje tô sem moral. Nem pra correr atrás da bicicleta eles não querem. Mas aqui, ó, as criancinhas. Sabadi! Nem as crianças querem saber de papo. Sabadi! Pescadores. Eu ouvi dizer que tem um lugar que dá pra nadar, nós estamos indo lá nele. Vamos ver. Ai, esses camaradas aí estavam na festa eletrônica ontem. Vamos indo. Marcha na garota. Mano, e uma coisa que tem que se dizer é que aqui no Laos, olha a idade dessa criança dirigindo, coisa maravilhosa. Essa criança aí, se ela tem mais de 10 anos, eu sou o Silvio Santos, você tá maluco? Eu amo a Ásia por causa disso, mano. Eu gosto dessa informalidade, entendeu? Essa parada, essa loucura mesmo. Não tem regra, entendeu? Mas desde que eu cheguei aqui, eu vi polícia uma vez. Tem 3 semanas que eu tô aqui. Então é tudo meio que na confiança, no fio do bigode, sabe? To the camera. A mulher tava achando que eu era doido falando com... Chegamos num lugarzinho, parece que tem algo aqui, hein? Vamos entender? Aí, ó, esse cachorrinho aí. Amigo. Ai, 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 que carinho gostoso. Olá. Oi, bebezão. Você é bonito. Aí, ó, encontrei a minha turma. Agora é conseguir nadar. Se eu conseguir nadar ali, eu já considero o dia de hoje uma grande vitória. Não, mãe, acho que encontrei, hein, tropa? Essa nadadinha, o pôr do sol pra vocês. E aí é finalizar com chave de ouro. Vamos ver, tomara que seja um pôr do sol tão bonito como ontem. Pessoal, encontrei o lugar pra nadar. E o melhor de tudo são os búfalos do outro lado. Aí você vê eu nadando e os búfalos só me fitando. Encontramos o local. Nossa, ô filho, o rio leva, tá? Vai vendo. Olha, vocês estão escutando? Ah, menina, os búfalos. Eu e a tropa. Ô, mano, difícil ficar melhor que isso aqui, tá? Vai vendo. Nossa, esqueça todos. Ó, manos, que visu, viu, velho? Que visu. Realmente saiu 10 mil vezes melhor do que a encomenda. Nadar com esses búfalos pertinho, serenidade, só os passarinhos. Agora vamos ver o pôr do sol. Você acha que é um dos momentos que eu vou levar pro resto da minha vida, assim, sabe? Tem alguns momentos marcantes que eu tenho certeza que no meu leito de morte eu vou lembrar deles. Eu acho que esse aqui é um deles. Nadando, vendo os búfalos tranquilinho, balançando as orelhas. Bom, pessoal, acho que chegamos exatamente no tempo certo aqui, ó.